Dado este convite, e já que temos algum tempo, eu era capaz de partilhar mais do que opiniões pessoais, pronto, vale o que vale, é uma opinião pessoal. Eu era capaz de partilhar um bocadinho o trabalho que estou a fazer, na medida em que eu pertenço a dois grupos que talvez tenham interesse partilhar esse conhecimento com eles. Um deles faz parte da Task Force Europeia para o Covid, por parte das Escolas de Saúde Pública da Europa. Foi constituído um grupo de 10 académicos, um dos quais eu, e, portanto, dar um bocadinho esse sentimento do que as escolas de saúde pública da Europa estão a pensar, sabendo que aquilo que eu disser hoje não é necessariamente verdade amanhã, porque nos últimos dias, não falo sequer em semanas, nos últimos dias tem havido evoluções muito marcadas no pensamento, e perspectivas diferentes. Peço desculpa porque isto está sempre aqui a pingar coisas. Tem havido evoluções mesmo do ponto de vista técnico muito significativas. Por outro lado, há muitos anos que sou keynote speaker da Unesco para a área da educação da saúde e deram-me esta ligação e tenho estado a abrir os vários webinar conferences da Unesco que têm sido dirigidos para abordar esta matéria. E, portanto, dado que há essa liberdade, hoje de manhã estive a fazer um deles e penso que está algo alinhado com as problemáticas que podem interessar às associações de doentes. Eu vou passar por cima das questões que são mais de ordem técnica ou ligadas à educação, que é o scope de intervenção da Unesco, mas há alguns aspectos que são comuns e eu não gostaria de deixar de os focar. Um deles, como todos nós sabemos, esta pandemia do Covid é uma situação completamente anómala. É anómala, no sentido em que normalmente só ao longo da vida é que se passa uma vez por uma situação destas e, portanto, necessitará de medidas também que só se tomam uma vez na vida e, eventualmente, se presencia uma situação dessas. Nos últimos 100 anos nós tivemos somente duas outras situações similares na área da saúde, que foi a pandemia de 1918-1921 e que foram as guerras mundiais, embora aí mais de vítimas de trauma, e portanto não tanto, embora tenha havido na Ásia algumas situações de contágios e mesmo de epidemias na China e no Japão, não é uma situação pandémica como a que hoje vivemos. E portanto isto é um desafio, as estruturas que estão feitas, estão desenhadas para acorrer ou acudir a situações do dia-a-dia, que muitas vezes já estão nos seus limites, como todos nós sabemos, e que agora é confrontada com uma situação daquelas que acontecem, esperamos nós, uma vez em cada século, ainda que não digo que isto passe a ser o novo normal, mas as alterações climáticas que temos vindo a assistir, um dos grandes riscos que têm, designadamente, é o descongelamento do permafrost dos polos e a potencialidade de descongelamento de vírus, de outros agentes patogénicos que se podem expandir e que estão congelados há 15 mil anos e que, portanto, podem ser facilitadores de situações deste género, não digo a cada ano, de forma nenhuma, mas se calhar, em vez de ser a cada século, podem passar a ser a cada década, não é? Por exemplo, uma coisa que já se está a verificar também, fruto das mudanças climáticas, é a alteração dos ecossistemas onde decorrem as doenças, e eu dou 2 ou 3 exemplos muito práticos, muito de agora, que são a generalização do dengue, que até há poucos anos estava muito circunscrita na região africana e que hoje, na América do Sul, já tem a sua principal casa e que tem-se vindo a espalhar de uma forma muito massiva em enormes zonas, milhões de quilómetros quadrados, onde antes não existia esse vetor. Ou, por exemplo, a questão do chikungunya, que estava muito restrito às regiões do Congo, de Angola e pouco mais, e hoje há chikungunhas, por exemplo, na Colômbia, estão-se a verificar. Eu peço desculpa, mas é que isto são os e-mails, ou desligo o som, ou os e-mails continuam a chegar e sobrepõem-se. E, portanto, há realmente alterações e os sistemas de saúde têm de aprender com esta pandemia a passar a responder a situações novas, porque há um novo estado e poucas coisas vão ficar iguais depois de passar a pandemia. Isto leva-nos a uma outra ideia de que
Se é verdade que nós temos que ter soluções de saúde, aquilo que se deseja hoje é ter soluções que vão para além da saúde, e soluções integradas, soluções sociais, porque depois desta pandemia passar, muita coisa não será igual àquela que é hoje, desde a forma de trabalhar, a forma de estudar, etc., mas já lá iremos adiante. À data da meia-noite de ontem para hoje, num levantamento que aqui tinha, estávamos com 195 países afetados pela pandemia, com 379 mil casos confirmados. E só para dar, por curiosidade, para dar uma leitura, eu fiz uma outra conferência para a Unesco a semana passada e numa só semana, desde o dia 19 de março até hoje, há mais 21 países, há mais 150 mil pessoas infectadas. Passámos a ter 16.500 mortos, quando havia 7.200 no dia 19. Temos 12.500 pessoas em cuidados intensivos, quando havia 7.500 no dia 19, e, portanto, estamos a falar que, grosso modo, quase duplicou as necessidades de assistência numa semana. E, portanto, uma leitura que nós devemos ter muito clara na nossa cabeça é que o pior ainda está para vir. Nós vamos ter que lidar agora durante umas semanas, eventualmente uns meses, um mês, 2 meses. Não estou a falar ao nível português necessariamente, estou a falar numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva internacional, porque há muitos países cuja curva epidémica está na fase que nós estávamos, por exemplo, há 15 dias ou há 3 semanas. E, portanto, ao nível internacional, temos que estar mentalmente preparados para a fase mais complexa estar ainda por chegar. E é muito provável que durante mais 4, 6 semanas, 7 semanas, venhamos a nível mundial a ver diariamente subidas de casos. Ainda ontem, no dia de ontem, chegou aos 40 mil casos num dia e chegou aos 2 mil mortos. Mas que vai subir claramente. Uma outra coisa que nós temos que começar a discutir, e que em Portugal talvez ainda não tenha chegado a essa discussão, é a probabilidade de onda. O que é uma onda epidémica? Há, digamos aqui, há duas possibilidades aqui de efeito de onda epidémica. Uma delas, e mais imediata, decorre de que, enfim, passando por cima do terrível das palavras, ou da aparente frieza das palavras, no limite, quem está doente, quem já estava contaminado, vai ficar. E se as pessoas estiverem todas compartimentadas, não há mais transmissão para além daquela que existe. Contudo, em particular nos jovens, há muita situação de que a doença é tão mild, que não se chega sequer a ter a consciência de que está doente. E não está ainda claro qual é o tempo de duração total de contágio. Ainda há dados já que começam a ser razoavelmente seguros, vindos da China, mas falta saber se a nossa população tem um comportamento igual, porque a população chinesa é, no essencial, uma população jovem, e a população europeia tem uma percentagem de idosos e doentes crónicos que nada tem a ver com a população chinesa, por exemplo. E, portanto, a mesma afetação com um tipo de vírus que atinge de forma muito diferenciada faixas etárias diferentes, o mix, sendo ele diferente em dois lados, vai ter necessariamente comportamentos diferentes nos vários lados. E dou-vos só um exemplo muito básico. Mesmo aqui na Europa, em que na Alemanha a idade média dos doentes é de 47 anos, porque foi as pessoas que foram passar o carnaval à Itália, jovens, foram fazer ski, voltaram e trouxeram a doença, tem uma taxa de mortalidade brutalmente abaixo da italiana, aonde está a ser afetada, no essencial, as pessoas acima dos 60 anos. E em que a média de idade, agora já baixou, mas chegou a estar nos 81. E, portanto, não é possível compararmos diretamente uma população de um lado e uma população do outro. Mas há aprendizagens e, portanto, um dos riscos que aqui nós podemos vir a incorrer é fazermos esta compartimentação, e muito bem, e que deve ser tão rígido ou mais do que é o que está a ser. Isto é a minha opinião, não, enfim, haverá quem diverja, mas deveria ser, se calhar, ainda mais rígida do que está a ser. A um dado momento, a curva começa a cair bastante, de uma forma muito sustentada, muito sólida. A economia está a sofrer horrores por via da compartimentação, e quanto mais compartimentação tivermos, mais intensidade haverá nos danos económicos. E, portanto, haverá, por outro lado, uma pressão social para as pessoas retornarem. E ao retornarem, não se sabe muito bem se não é gerado
uma nova onda por parte daqueles que estão assintomáticos, mas que vão para a rua, vão ver os avós, vão ver os tios, vão ver os pais, e resta saber se esse primeiro movimento, digamos, de afeto, de preocupação social, de preocupação genuína, humana, de ir saber se não é um vetor muito forte de relançar uma nova onda epidémica. E esse vai ser um risco com o qual os países europeus vão ter que defrontar e para o qual, tanto quanto sei, amanhã será um dos elementos de discussão do grupo de risco da Task Force da ASFA, mas, tanto quanto sei, não há uma resposta para ela, pelo menos hoje, à data de hoje e à hora de hoje. É um risco que nós vamos ter que lidar mais cedo ou mais tarde. Os chineses lidaram com isto e os coreanos lidaram com isto de maneiras tecnológicas, que nós não temos. Ou pelo menos, nem sei sequer se a legislação o permite. Foi através do tracking de telemóvel. Quem esteve doente, num corredor de 4,5 metros, digamos num círculo de 4,5 metros em redor da pessoa, por quem é que ela passou do número X dias, que eu não sei qual é, que eles não divulgaram quanto, mas ao longo, imaginem uma pessoa que está contaminada, esse telemóvel, supondo que andou com a pessoa, por onde é que ele passou e com que outros telemóveis se cruzou. E eu não sei até que ponto isto é sequer legal fazer-se na Europa. Ou se há condições. E testaram essas pessoas. E essa sim é uma forma, mas nós não creio que tenhamos leis, não creio que tenhamos testes, não creio que tenhamos tecnologia, não creio que tenhamos uma cultura social que permita sequer acomodar uma solução deste género. E portanto há este risco. Há um outro risco de onda, que é, lá mais para adiante, quando voltar o outono, e todas as situações de infecção respiratória, como bem sabemos, tendem a agravar-se. Claro que nós podemos ter uma gripe em qualquer mês do ano, podemos ter uma constipação em qualquer mês do ano. Mas todos nós sabemos que é mais provável termos um episódio de uma gripe ou de uma constipação em determinadas alturas, em determinados meses, não é? Aqueles habituais, dezembro, janeiro, fevereiro, do que em agosto. Será que este vírus vai ter esse comportamento também? É possível, porque nós já temos muitos vírus, muitos coronavírus em circulação. Cerca de 15% das constipações, que aquilo que nós chamamos de constipações, aquelas mais ligeiras, os resfriados que nós temos, já são coronavírus, dos muito antigos, com os quais vivemos bastante bem. Muitas vezes, até com chazinho de limão e mel, resolvemos a situação. São vírus, normalmente, dos de 1860. Ao que se pensa, de uma epidemia de 1860. E que já vivemos muito bem, e são as nossas constipações ligeirinhas. Pronto. Será que este vírus vai ter o mesmo tipo de comportamento dos influenza, dos outros coronavírus? Talvez. Talvez. Verdadeiramente ninguém sabe. Há até uma modelação já publicada em que, se isso acontecer, qual é que será a flutuação de acordo com a latitude e o clima de cada ponto do planeta. Existe uma modelação para isso. A modelação mostra que vai ser uma situação mais feia do que aquela que nós estamos a ver, embora, tem que se dizer, que é uma modelação com dados de há 2 semanas e, portanto, em que tudo estava nem pela rama. E, portanto, a falibilidade de uma modelação dessas é extraordinariamente alta. Um outro ponto que abordei esta manhã é a necessidade de irmos contra a nossa vontade. Nós ouvimos as notícias, neste momento vemos um noticiário, falamos com alguém, estamos aqui a falar desta patologia. E, portanto, a nossa reação humana legítima é procurar soluções para a patologia. Mas temos que fazer um esforço de pensar que essa é uma atitude reativa. Nós precisamos absolutamente ter uma atitude estratégica e cujas ações sejam o resultado operacional da estratégia pensada num patamar superior. Porque uma boa vontade, uma boa intenção não é suficiente nunca. Aliás, como todos sabemos, da gestão empresarial, a estratégia tem que comandar as operações. Numa situação com características quase militares como nós estamos a viver, é um risco mortal estarmos a reagir à notícia de há bocado. E, portanto, têm que ser criadas nos países, e, portanto, também no nosso,
estratégias muito claras, e nisso os chineses deram cartas, estratégias muito claras a pelo menos um ano, ano e meio. E, portanto, aquilo que for pensado deve ser a 12 a 18 meses. Porque, por melhores que sejam as nossas intenções, por mais recursos que sejam investidos a reagir à notícia de há bocado, necessariamente vão se esgotar no tempo e no longo prazo serão sempre atitudes reativas. E nós precisamos ter proatividade, precisamos ter iniciativa de comando. Qual ela é, não serei eu seguramente a pessoa certa para vos dizer. Será qualquer coisa que vai ter de ser construído, que vai ter uma componente política fundamental, que vai ter que ser coletivamente construída na Europa, porque vai ser necessariamente, porque isto é supranacional, vai ter que ser construída supranacionalmente, mas devemos resistir e devemos procurar que cada uma das nossas atividades, cada uma das nossas ações e planificações, vise um pensamento estratégico e não um pensamento de boa intenção, por melhor que seja essa boa intenção. É também claro para todos nós que, como todas as situações pandémicas, a concentração de casos que está a haver e que haverá ainda mais, irão e estão já a esmagar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde. Claro que os piores casos, como todos sabemos, são a Itália e a Espanha, não é? E não é a Espanha toda, são zonas de Espanha, zona Madrid, Soria, em Espanha, e a zona do norte de Itália, do Triângulo Cremona, Milão, Turim. Noutras zonas de Itália não é comparável, mas pelo menos nestes polos é particularmente difícil e podemos falar, se calhar sem exagero, numa reação de tipo de catástrofe nas estruturas de saúde mais pesadas. Há países que estão a lidar melhor com isto, por causa dos grandes recursos que têm, designadamente a Suíça, que tem uma taxa de infectados muito próxima da italiana. Contudo, as estruturas de assistência suíças são riquíssimas, são vastíssimas. A Noruega será talvez outro país que está a conseguir lidar muito bem com a situação. Mas também, mais uma vez, a capacidade de mobilização e a própria geografia da Noruega, a separação natural das pessoas em pequenas localidades e em localidades muito distantes, auxiliará bastante nesse caminho. Há países que estão a mobilizar muita coisa. O caso da Alemanha, que já tem a maior rede de camas de cuidados intensivos, tem cerca de 28 mil camas de cuidados intensivos, 25 mil delas têm ventilador, e que há um plano nacional para duplicar o número de camas rapidamente com ventilador, só que isso também, se é verdade que consegue dar uma resposta de baixa mortalidade, de grande qualidade de oferta aos seus cidadãos, temos que ter a noção de que esses ventiladores, mas não é só o ventilador, é a cama, é o lençol, é as máscaras, é os EPIs, é tudo proporcional, tem que vir de algum lado. E então começamos a entrar aqui num sistema de competição por recursos. E equipar 25 mil camas está e irá colocar uma pressão brutal para países com menos recursos económicos, com menos tecnologia e onde não está a fabricação habitual destes meios, poder aceder a recursos que neste momento os alemães irão esgotar, e que já estão a esgotar. Daí que, por exemplo, muito material alemão é proibido a sua exportação, sabendo que eles têm muita da tecnologia e muita da fabricação. É claro que os chineses, ao estarem a libertar neste momento cerca de entre 5 a 10 mil ventiladores, porque deixaram de precisar, podem exportar até ventiladores em segunda mão. Montar uma máquina incrível de produção, que só a China tem, quando se mete num assunto de industrial, consegue atingir escalas de produção que nós nem sonhamos. E isso ajudará a mitigar a situação. Porém, não nos esqueçamos que não é Portugal que está com este problema. São 195 outros países a solicitar à China. E, portanto, há e haverá uma escassez de recursos e isto agora vai implicar uma de duas decisões. Ou se consegue angariar meios, ou porque já existentes, como a Noruega e a Suíça,
ou porque há uma capacidade económica, tecnológica e mesmo de operações, como a alemã, que consegue responder aumentando a oferta na proporção das necessidades, ou vamos ter que fazer o que a maioria dos países está a fazer, que é tentar colocar em casa o maior número possível de doentes e concentrar nos hospitais somente aqueles casos que não possam dispensar desse tipo de cuidados de alta diferenciação. Temos aqui a região de Madrid, por exemplo, está a fazer isso há 9 dias. Estamos a falar nas cidades mais afetadas de Itália, Bérgamo, Cremona, etc., que estão a fazer isso também há cerca de 2 semanas. Mas isso levanta um outro problema, que é as pessoas que estão em casa infectadas estão a ser cuidadas por outros que muitas vezes não sabem, têm boa intenção, mas não sabem todos os passos necessários para lidar com alguém infecto ou contagioso. Porque mesmo às vezes os profissionais de saúde têm dúvidas e têm faltas de material. Ora, como é que uma família, por muito boas e exatas, e são, o que a DGS está a dizer é corretíssimo, por muito boas que sejam as instruções, será que os cuidadores são todos proficientes naquilo que lhes é ensinado? Será que nessa família não há alguém imunodeprimido, por exemplo? Será que vai ser possível conter, e por exemplo, alguns chineses, alguns coreanos têm criticado esta medida de manter, que é uma medida europeia, não é portuguesa, é uma medida europeia, que é de manter os doentes menos graves, os casos mild, dentro das suas habitações, libertando, como disse, os hospitais para os casos graves, o que é objetivamente interessante, mas tem um risco em si que é o da continuidade de propagação, quer pela convivência, quer, como em poucos casos, muito poucos, mas em alguns casos da China, em que foi identificado que através da utilização das casas de banho e do esgoto comum do prédio, houve casos de contágio a 3 andares de distância. E, portanto, embora sejam casos muito epifenomenais, existiram e são do conhecimento, estão documentados. E, portanto, eles asiáticos, advogam uma outra estratégia, que nós na Europa não gostamos, que é a utilização, por exemplo, dos hotéis para colocar os doentes mild. Em que, portanto, enquanto que na nossa estratégia europeia coloca-se em casa e ensina-se a família a lidar com a situação, na China e na Coreia tentaram, pelo menos em muitos casos, utilizar hotéis que agora estão vazios para que a pessoa tenha um sítio onde ter uma casa de banho privada, onde tenha comida garantida, onde a pessoa possivelmente nem vai tomar medicação nenhuma, ou se tomar será um paracetamol ou coisa do género, mas que está compartimentada da sua família, dos seus vizinhos, dos seus colegas, etc. Colegas aqui não se aplicará muito, digamos, evitar o contacto social desses doentes. Essa é uma discussão que nós mais dias, menos dias, teremos que ter aqui também na Europa. E por inerência em Portugal. Outra coisa para a qual nós temos que estar muito claramente preparados é que a experiência chinesa, e agora volto a repetir, falta saber se na Europa o padrão vai ser igual ao chinês. Porque há questões genéticas, porque há questões de estrutura etária diferentes. E, portanto, muita coisa falta saber. Vamos simplificar o processo de pensamento e admitir que sim, que é possível simplificar o processo de pensamento e dizer que é igual. Se é igual, as pessoas que entram nos cuidados intensivos, muitos deles mantiveram-se de 4 a 6 semanas ligados a ventiladores. Portanto, não é só uma questão de pico, é uma questão de prolongamento. Tanto que a China há praticamente 10 dias que quase só tem casos importados. E continua, à data de hoje, com milhares de pessoas ainda a serem assistidas em cuidados intensivos. São os que estão a morrer ainda na China. Se eu fui ver hoje de manhã, antes de entrar no webinar da Unesco, e havia nesse momento 1.600 pessoas ainda em cuidados intensivos. Pessoas essas que entraram há um mês, se calhar, ou há mês e meio. E, portanto, são estruturas de ocupação e de peso sobre
Há que ter presente que uma cama de cuidados intensivos é altamente consumidora. Por cada duas camas de cuidados intensivos tem que ter um enfermeiro em permanência. Ou deve ter, não quer dizer que tenha. Numa situação como esta, possivelmente não terá. Mas numa dotação normal, cada duas camas tem um enfermeiro em permanência. E um enfermeiro em permanência são 5 enfermeiros. Para duas camas. Tem que ter um número de médicos, que não é tão pesado, mas também é muito pesado. Tem que ter um número de auxiliares, que nunca é falado nestas coisas, mas os assistentes operacionais são extraordinariamente importantes são sempre o parente pobre, o parente esquecido, mas nestes casos em particular, em que há uma terrível falta de pessoal mais técnico, eles acabam por assumir um conjunto de tarefas fruto da sua experiência, que noutra circunstância não ocupariam. E, portanto, é pessoal igualmente crítico e é pessoal igualmente a precisar de EPIs, dos equipamentos de proteção, não é? Individual. E, portanto, um doente que está a ocupar uma cama de cuidados intensivos durante um mês é um terror em termos de consumos. Eu, quando falo consumos, não é só não é só de máscaras, é de todos os tipos de consumos, que são muitos. É uma máscara, é uns óculos, é as proteções dos pés, é o avental, é o EPI. Portanto, é todo um conjunto de material, que não é só a máscara que tanto se discute. Se calhar a máscara é de tudo menos problemático. É as toucas, sei lá, é todo um conjunto de coisas muito pesada que tem que ser pensada, da qual a máscara se calhar representa 1% da dificuldade de arranjar material. E eu ouço permanentemente os jornalistas e a comunicação social, de uma forma geral, a falar e as máscaras, e eu cada vez que os ouço a falar daquilo, eu penso, então, e os outros 99%? E isso vai ser também um esforço muito, muito grande, que vai obrigar a que os hospitais tirem pessoal dos outros serviços, e isto é tudo para explicar o perigo que representa para o resto, porque, dada a carência absoluta de quadros e de pessoal auxiliar, vão ter que retirar pessoal dos outros serviços para guarnecer, pelo menos com os mínimos da decência, as camas de cuidados intensivos. Já falei isto, não vale a pena estar-vos a amassar com este aspecto. Há já alguma experiência adquirida na Ásia em que somente as estratégias nacionais não chegam. É necessário, digamos, é realmente importante ter uma macroestratégia, mas também são importantes as mesoestratégias das regiões e as microestratégias das localidades. Daí que isto, por exemplo, está a ser muito trabalhado, como esta manhã foi, ao nível das Learning Cities. Porque estamos a falar de uma macroestratégia para resolver toda esta problemática que tenho falado até agora, a mesoestratégia que vai também lidar com isto, mas começa a lidar com a população, mas uma microestratégia, porque, das minhas palavras, rapidamente deduzem que isto não se vai resolver com medicamentos, nem com médicos, nem com enfermeiros. Não é. Não é porque não há. Não há vacina, não há medicamento de especialidade, focalizado na cura, não há pessoal técnico suficiente para lidar com todos os doentes na fase de pico, e, portanto, a solução estratégica não pode estar somente na resposta clínica. A solução tem que ser uma solução sociológica, da qual a componente clínica é, digamos, o braço armado, é a linha da frente, mas tudo vai depender das microestruturas, como é que as localidades se organizam, e nas localidades temos as suas estruturas vivas, como são, por exemplo, as associações de doentes, como são os lares, como são as escolas, como são todas aquelas entidades orgânicas que, através da sua forma de se operacionalizarem, conforme a sua forma de se relacionarem, conforme a sua forma de comunicarem, vão, em última instância, determinar o número de doentes que mais tarde irão ser tratados. Porque o que nós estamos aqui a lidar é com problemas de gestão do conhecimento, não é de vírus. Porque se todos nós soubéssemos comportar-nos da forma mais adequada a cada instante, quase ninguém ficava infectado.
A questão é que ninguém sabe tudo. Nem os profissionais de saúde, para além, há muitos profissionais de saúde que também são contaminados em comunidade, por exemplo. E, portanto, há todo um conjunto de gestão do conhecimento, um mais cidadão, o outro mais aplicado, digamos, específico, como é o caso dos vossos casos das associações que têm depois especificidades próprias de cada patologia. A forma como for veiculada a informação, a forma como formos capazes de formar, os doentes, os cuidadores e os cidadãos em geral, é que determinará verdadeiramente a curva. Quando nós olhamos, por exemplo, para a curva da Coreia e para a curva da China, vemos que houve uma enorme adesão, não vou discutir se por via política, se por via da cultura, se por outra qualquer coisa, porque é um facto que eles curvaram através do comportamento. E mesmo assim, os seus sistemas de saúde foram levados a situações muito complicadas. Claro que a China tem recursos comparativamente com os nossos, são quase infinitos. Quando eles construíram 2 hospitais de 1.300 camas em 10 dias, nós, para fazermos um hospital de 1.300 camas, demoramos pelo menos 10 anos. E, portanto, é outra divisão. Não vale a pena sequer pensarmos ou compararmos com esse tipo de soluções. Mas podemos agir ao nível da gestão do conhecimento, no sentido de, antes que as pessoas fiquem infectadas, como deve o doente portar-se, como deve o cuidador proteger o doente que tem a cargo, como deve a família agir de forma a evitar. E se houver, tudo isto possibilita um achatamento da curva da distribuição normal para um achatamento chamado curva endomórfica, assim, que vai permitir que essa pressão brutal sobre os sistemas de cuidados agudos possam ter uma outra resposta, que ela, se ela for leptocúrtica, isto é, se ela tiver um pico, jamais conseguirá dar. Que é o que acontece e é as grandes mortalidades do norte de Itália. E a grande diferença, se vocês compararem nos contadores, sabendo que os contadores são muito políticos e que a forma de contar os mortos é muito diferente de país para país. E isso às vezes também se quer deixar a ideia de que nós somos um grande país. Mas se, por exemplo, compararem o norte da Itália com o seu vizinho suíço, que tem aproximadamente as taxas de infectados por 100 mil habitantes muito parecidas, vamos ver que do lado suíço eles têm uma taxa de mortalidade que é 1/10, às vezes menos, do que a mortalidade de regiões italianas. E a diferença é exatamente porque eles têm a grande oferta e os serviços não foram levados ao tal pico, tal de risco. E, portanto, essa necessidade de achatar ao máximo, ela em si pode não diminuir até o número total de casos, mas diminui o total de mortos e, acima de tudo, o número total de pessoas que passam a situações, como em todas as situações da vida, se nós limitarmos a situação na sua origem, a probabilidade dela progredir de uma forma catastrófica no corpo é diferente do que se a apanharem numa fase já muito tardia da evolução infecciosa. E, portanto, essa necessidade de capacidade de resposta é premente. Bem, mas como em todas as pandemias da história, houve transformações que foram muito para além das clínicas e que nós temos que começar a pensar sobre elas. O emprego não vai ser diferente, não vai ser igual, quer dizer, o emprego não vai ser igual depois de passar esta fase. Porque as pessoas agora, as empresas, à força, pelas piores razões, mas foram aprendentes de um trabalho digital, por exemplo. As escolas, que sempre foram muito resistentes ao ensino à distância, agora vivem do ensino à distância. Nós, e eu por mim falo, que gastei seguramente muitas toneladas de combustível a ir a ter as reuniões com os meus distintos colegas da ASFER. Nunca tive tantas reuniões com eles como nas últimas 3 semanas e não saí de casa para as fazer. E, portanto, o mundo vai mudar. E nós temos de começar a pensar como é que estes cidadãos vão estar daqui a 3 meses, a 6 meses, a 1 ano, ano e meio. Isto vai ser particularmente importante, por exemplo, em associações de doentes que tenham limitações físicas.
Porque se houver a vaga de desemprego falada pela União Europeia dos 25 milhões de desempregados, já sabemos que, por mais combate ao estigma que exista, as pessoas com algum grau de deficiência têm sempre mais dificuldade de arranjar emprego do que outras. E numa Europa com 25 milhões de desempregados, isto pode ser superlativo. Então, se calhar, agora é o momento de começar a pensar como é que vai ser o emprego no pós-epidemia. Quais são as profissões em que vai ter que se apostar, por exemplo? Quais são as profissões de futuro? Haver uma reflexão sobre isso. Porque uma das coisas que isto trouxe foi a obrigação de pensar o trabalho a partir de casa. E pessoas, como, por exemplo, com problemas de locomoção, na realidade, isto veio-lhes abrir portas para um mercado de trabalho que antes não tinham. E, portanto, é este o momento de fornecer quer os soft skills, que muitas vezes faltam aos trabalhadores, todos, quer, no concreto, começar a pensar num mundo que vai ficar diferente, quais são as profissões que vão daqui sair? Quais são as profissões que vão ser daqui apagadas? E poder começar agora a utilizar este tempo em que as pessoas estão em casa para utilizar um tempo construtivo. E isto leva-nos a um outro ponto, que é um ponto da saúde mental. Estar preso é, por definição, desgastante. Seja preso em casa, claro que não há de ser superlativo numa cadeia, mas estar preso no hospital, estar preso onde quer que esteja, é estar preso. E, portanto, são momentos que, se já existe uma personalidade prévia, que seja fóbica, que seja ansiosa, isto vai potenciar todo o distúrbio que já existe previamente, porque, sejamos objetivos, não é? Uma pessoa normal que veja as coisas tal como elas estão, só se for tonto é que não receia o futuro. Porque receia pela sua vida, que receia pelos seus familiares, porque receia pelo seu emprego. E, portanto, uma das maneiras que nós temos de melhor manter a saúde mental das pessoas é dar-lhes propósito. Dar-lhes um sentido de vida. Porque se as pessoas estiverem ocupadas a construir futuro, é muito melhor antídoto do que qualquer comprimido ou do que qualquer canal de televisão a dar uma torrente de 18 horas ou 20 horas por dia sobre a pandemia. E, portanto, eu penso, falta saber se com razão ou não, este pode ser um momento bem aproveitado. E agora passaria para o lado positivo que esta pandemia nos pode trazer. Uma delas, como já falei, é a de que a sociedade, e a sociedade agora vai estar muito focalizada na resposta, e portanto as associações doentes aqui têm o seu momento, daqueles momentos que só acontecem de décadas a décadas. As associações doentes têm neste momento uma hipótese de preparar os seus associados, ocupando-os construtivamente, produzindo conteúdos para essa preparação de futuro e para essa preparação de presente também, e dando-lhes um sentido de que, sim, as coisas são muito complicadas, mas sempre, ao longo da história, melhor ou pior, a situação acaba num dado momento. E há o depois. E nesse depois temos que estar preparados para ela. E vocês isto é numa conversa com os associados, não é? E vocês podem estar melhor preparados, se calhar até do que a média, para responder a essa nova solicitação. E, portanto, há aqui um momento enfim, utilizando o termo técnico de Adult Learning Education, há aqui um momento em que se deve, em minha opinião, utilizar esta paragem para que o tempo ocupado seja um tempo de utilidade, seja um tempo de qualidade. E isso vai reduzir muito a pressão mental das pessoas que estão confinadas. Isso vai dar um sentido do tempo para tudo aquilo que às vezes não é possível fazer no dia a dia.
e vai dar ferramentas, não sendo garantia de coisa nenhuma, é uma ferramenta, é uma enxada com a qual mais tarde podem vir a utilizar e podem vir a integrar-se no mercado de trabalho, que vai ser diferente do que é hoje, ou do que era até há um mês atrás. E, portanto, essa dimensão acho que é da maior importância. E, finalmente, há um outro grande aspecto positivo que esta pandemia trouxe. Nós temos vivido no último meio século na ilusão de que o ser humano é um ápice da natureza e que dela faz tudo o que quer. Em que pode competir e que cada um de nós é um lobo solitário que, se morder mais que o vizinho, consegue ir mais longe. E esta pandemia, curiosamente, eu tinha estado em novembro na China, em Xangai, a fazer uma palestra sobre o risco epidémico que estava iminente de uma doença respiratória. Isto já se esperava há alguns anitos. E eu tinha estado em Xangai, mal sabia eu, no dia 2 de novembro, a fazer uma palestra sobre esta questão. E utilizei nessa palestra uma expressão que foi a de que qualquer dia, mal sabia eu, qualquer dia a natureza põe-nos na ordem, porque nós temos esta arrogância de que somos muito importantes e fazemos o que queremos do planeta e não sei o quê, não sei o que mais, e um dia a natureza põe-nos na ordem. E a forma como sempre a natureza pôs na ordem nos últimos milhões de anos cria uma praga que elimina o risco. Sempre, não é connosco, não estou a falar connosco, estou a falar com todas as espécies. E, portanto, um dia a nossa arrogância ia nos sair muito cara. E, portanto, ia propagar-se e ia dar resultados catastróficos. Infelizmente, foi logo no mês seguinte ou 2 meses depois de lá ter estado a dizer estas coisas. E, portanto, este pode ser um momento de reaprender a viver. E se há coisa que nós já percebemos com esta pandemia, é que os lobos solitários não têm sequer aqui lugar. A sociedade só consegue se ingrar, os países só conseguem se ingrar através da cooperação, do esforço conjunto internacional. Os países só conseguem lutar efetivamente contra esta pandemia unindo esforços. E nós vemos aqui todos os dias inúmeros exemplos de fábricas que transformam a sua... Claro, peço desculpa. Todos os dias ouvimos falar de fábricas que mudam a sua produção para isto. Claro que há aqui uma questão de negócio, é evidente que sim, mas não só. Não só. Há muita gente que não é só por dinheiro que está a fazer isto. Eu tenho tentado as autoridades arranjarem recursos e ainda com a ajuda aqui do Diogo, que também está aqui a assistir à nossa conversa, foi possível entrar em contato com uma fábrica dos conhecimentos dele, que se disponibilizou a fazer 10 mil litros dia de desinfetante, deste gel alcoólico. E o sujeito nem queria comissão, não queria margem comercial, prescindia. Portanto, não é só uma questão económica que está em causa. É um esforço coletivo das empresas que mudam para produzir coisas úteis, coisas essenciais. É das organizações que se transformam para ir levar os medicamentos à casa dos doentes. É das sociedades, dos vizinhos que vão buscar as compras aos mais idosos do prédio. E, portanto, este momento da pandemia, eu queria encerrar esta minha conversa com uma mensagem positiva. Sim, isto é muito mau, ainda vai ser pior, mas também é uma chamada de atenção à nossa consciência, que nos permite ser melhores pessoas depois disto passar. E não só melhores pessoas, como melhores sociedades, como sociedades mais solidárias, com um maior combate às desigualdades sociais. Porque, por exemplo, vai ter que se encontrar respostas. Como é que se faz uma quarentena doméstica a uma pessoa que não tem casa? Como é que se faz esse confinamento? E sabendo que existem uns milhares de pessoas no nosso país e que cidades como Nova Iorque têm 20 e tal, quase 30 mil homeless. Como é que se faz a quarentena doméstica dessa gente? Como é que se põe as pessoas a terem hábitos de higiene mais marcados? Não é? Eu fiz aqui quando andava numa fase em que eu andei passo a expressão, a chatear a Graça Freitas em janeiro para serem tomadas algumas medidas
que estava a ver, não necessariamente o que aqui, como é que isto ia ser, mas pronto, para quem trabalha nestas coisas da saúde pública, em janeiro era claro que aqui vinha. E fui a uma dessas grandes superfícies, fui à casa de banho, e deixei-me estar a lavar as mãos para estar a ver pelo espelho qual era a percentagem de pessoas que lavavam as mãos. De 11 homens que por lá passaram nesses 2 ou 3 minutos que estavam lá, houve 2 a lavar as mãos, eu e outros. 9 não lavaram. E, portanto, este é um momento para transformarmos construtivamente esta sociedade nestes pequeninos gestos. Do cuidar do outro, da atenção ao vizinho, do estar no mercado sem ser para viver predatoriamente sobre o mercado, mas como organização viva, estruturante e útil a esse mesmo mercado. E foi, por exemplo, muito notório que o laboratório farmacêutico alemão que está mais próximo da descoberta da vacina deu uma resposta fenomenal ao Sr. Trump. Que o Trump, acho que fez uma proposta obscena ao dono do laboratório, que se a vacina fosse descoberta, que era para os Estados Unidos, em vez de ser para o resto do mundo. E o senhor, nos seus gloriosos 80 anos, e acho que até uma pessoa bilionária, dona de clubes de futebol na Alemanha, etc., a resposta que lhe deu disse: não, a situação é suficientemente grave, o meu laboratório farmacêutico tem responsabilidade social. E perante uma catástrofe destas, se nós formos os primeiros a descobrir a vacina, vou disponibilizar a patente a todas as fábricas do mundo que a queiram produzir sem ganhar um cêntimo. E isto é uma resposta de Estado, sendo dada por uma empresa farmacêutica que parece que nem sequer é muito grande. E, portanto, são estas empresas que vão ficar. São estas empresas que forem úteis que vão ter que ficar. São as pessoas que são socialmente úteis que vão subir no ascensor social. E, portanto, termino, e não vos vou amassar mais, esta pandemia é realmente muito complicada, mas também é um momento de transformação que pode trazer coisas positivas. E eu agora, mais do que falar, porque vocês devem estar fartos de me ouvir, eu ficava à vossa disposição para responder a questões que possam eventualmente ter. Muito obrigado. Ok, professor, muito obrigado. Eu acho que foi fantástico e acho que vai ter muitas questões. Eu já pedi aqui pelo chat que fizessem chegar questões e, portanto, passava já à Margarida, que foi a primeira a pôr o dedo no ar para fazer uma pergunta. Onde é que está? Como é que eu dou som à Margarida? Onde é que está a Margarida? Está aqui. Margarida, força! Olá, professor, outra vez. Eu sou coordenadora da Libra, mas também tenho esclerose múltipla há 15 anos e estou desempregada, sou socióloga, tenho 2 anos de doutoramento e tenho 3 questões. A primeira é, eu gostava de perguntar relativamente aos sintomas. Já se ouviu falar aqui em variedíssimos sintomas. E eu gostava de saber, enquanto doente crónica, porque eu também tenho asma, além da esclerose múltipla, enquanto doente crónico, quando é que devemos contactar o SNS? Quais é que são os sintomas de alerta? É que primeiro falavam em 3, agora já falam em múltiplos e eu fiquei baralhada. E depois, relativamente ainda aos doentes crónicos, o que é que nós devemos fazer para nos prevenir ao máximo desta doença? É ficar em casa? Ficamos em casa até quando? Já se fala em Itália até julho, aqui já se fala até maio, mas é só isso? Devemos ter outros hábitos? E depois outra questão relativamente ao emprego, que achei muito interessante porque eu sou socióloga e achei muito interessante estar a falar aí na estratégia, tem que ser social e tem que ser cooperativa e tem que ser enquadrada. E eu gostava de perguntar, nesta situação em que estou, que também provoca ansiedade, principalmente pensar no que é que será a seguir, quais é que acha que são os empregos ou as possibilidades que virão a seguir e que serão socialmente mais úteis? Esta é uma questão mais pessoal. Ok, Obrigado. Vou passar ao professor. Muito obrigado pelas perguntas. Primeiro tenho que fazer aqui um disclaimer para não gerar confusão. Eu não sou médico. O meu doutoramento e aquilo que tenho trabalhado ao longo da minha vida toda é em epidemiologia e em políticas de saúde pública, como gerir o sistema de saúde.
quais as políticas de saúde pública que devem ser feitas. É essa a minha especialidade. Portanto, eu terei algum pudor de responder concretamente a questões de tratamentos em concreto. Haverá especialistas nessa matéria, designadamente na esclerose múltipla, os neurologistas, é que serão as pessoas adequadas para dar respostas concretas sobre os comportamentos e, portanto, vou restringir as minhas respostas somente à parte de saúde pública. Quanto aos empregos, essa é a pergunta que exatamente despoltou estes webinars da Unesco, porque se é claro que vão ser diferentes, ninguém sabe exatamente quais eles vão ser. Seguramente que as coisas ligadas ao IT vão disparar, porque neste momento as redes, está tudo a arrebentar, porque eu nem imagino como é que estão os servidores de um Skype, de um Zoom, etc. Está toda a gente pendurada, como nunca esteve. E, portanto, isso vai passar a ser o novo normal. Seguramente as funções de produção de conteúdos. Por exemplo, os chineses viram-se na obrigação, ainda hoje de manhã estive a falar com a coordenadora da cidade do Wuhan, que me relatou que tiveram que produzir de emergência 25.000 horas de conteúdos de formação. 25.000 horas de produção. Claro que mobilizaram os estúdios todos da China, os locais da Haiti, e isso foi possível produzir. Mas, por exemplo, Turim está com enormes dificuldades e teve que mobilizar 6 academias da cidade para produzir conteúdos que vão desde a formação das pessoas para agir agora em propriedade até aos conteúdos das escolas. Mas também levanta-se problemas novos de grupos deprimidos. Por exemplo, neste momento, um dos grandes problemas que se está a ver na Europa é os miúdos que não têm acesso a computador ou que não têm acesso à rede. Até cá em Portugal. Já fui contactado nesse sentido, claro que não tinha resposta para dar, mas já fui contactado nesse sentido. Em relação, recorde-me por favor, que eu não tenho aqui onde apontar, a sua primeira pergunta, que era sobre a esclerose múltipla, se não se importa, Margarida, repetir a primeira. Só um segundo. Onde é que está a Margarida? Margarida, força. Sim. Relativamente aos sintomas, tinha-me dito que não iria abordar sim, essa questão, certo? Sim. Quanto aos sintomas, eles estão identificados 6. Existem dados epidemiológicos de 6 deles. Aqueles que aparecem e que estão descritos na DGS. E que formam os critérios de aceitabilidade. Não é? E quando as pessoas reúnem 2 ou mais desses critérios, mais o facto de ter estado ou em contacto ou ter passado em sítios de risco, isso forma o quadro de admissibilidade. Mas também é neste momento claro que o mapa epidemiológico da patologia é muito diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que não apresentam absolutamente sintoma nenhum, e, por exemplo, os alemães até admitem que em jovens possam ser mais de metade. Os italianos falaram, mas eu diria que falaram de dedo no ar, não, sem qualquer base científica. Não vi nada, rigorosamente nada, que possa suportar o que disseram esta manhã. Poderia ir até 10 vezes o número de casos oficiais. Mas isso é dizer da boca para fora, pelo menos até ao momento, até pode ser que venha a aparecer informação. Eu não vi rigorosamente nada nesse sentido. Mas que são muitos mais do que os casos identificados são, porque se a pessoa não tiver nenhuma sintomatologia, porque raio é que há de ir fazer uma procura, há de fazer exames, etc. E, portanto, como parece que muitos dos jovens, digamos até aos 30 anos, não sentem rigorosamente nada, não têm nenhum único sinal nem sintoma, é bem provável que não tenham procurado, e se procuraram que não tenham sido feitos testes. Em segundo lugar, o que os mapas epidemiológicos mostram é que há uma grande diversidade. E há pessoas que apresentam só cefaleias, por exemplo, há pessoas que apresentam só dores no corpo, há pessoas que apresentam só tosse, há pessoas que apresentam só febre, há pessoas que apresentam mais do que um sintoma em simultâneo. E, portanto, em vez de um quadro standard em que aparece um conjunto de sinais e sintomas razoavelmente claro, o que a epidemiologia sabe neste momento é que há múltiplas formas de aparecimento da patologia. E que, efetivamente, só através do teste é que se pode fazer a confirmação.
Não sei se respondi à sua questão. Respondeu sim, senhora. Ana Sampaio, podes colocar a tua. Sim, eu vou ver. Sim, já está ativo o microfone, certo? Sim, senhora. Pronto. É assim, eu gostaria de saber como é que nós, associações de doentes, por exemplo, quem é que devemos contactar para fazer. Eu acho que nós temos mesmo que agir. Muito concretamente, posso-vos dizer, eu estou a viver um caso neste momento e ninguém ajuda. Portanto, nós temos que ser muito concretos, muito diretivos e ajudar as pessoas. Pronto. Quem é que nos pode ajudar, por exemplo, a fazer um bom vídeo de o que fazer naquele momento em que sabe que tem um familiar ou uma pessoa em casa que tem Covid-19? Quem é a pessoa indicada? Um enfermeiro, um médico de saúde pública? Quem? A sociedade civil tem que se mobilizar. Não pode neste momento estar à espera das estruturas, que as estruturas não vão reagir. Posso-lhe, enfim, não sei se será uma inconfidência, mas uma associação de doentes que criou uma linha alternativa à Saúde 24, especializada só na sua patologia, dotada devidamente de enfermeiros especialistas e de médicos, e portanto em que o atendimento seria de altíssimo gabarito, tem 6 postos prontos há cerca de uma semana. Tentou pedir-me ajuda, tentei, mandei e-mails, aliás, mandei SMS para as mais altas esferas do Ministério da Saúde, não tivemos, nem eu nem eles, qualquer resposta. Portanto, é natural que haja um bloqueio muito grande, porque a pressão é brutal. A pressão sobre o sistema é brutal. Pois o sistema, como todos nós sabemos, não é já de si um exemplo de respostas rápidas. As estruturas do Ministério da Saúde podem ter muitas virtudes e têm, mas a rapidez da resposta nunca foi uma delas. Neste momento em que o país desaba sobre eles, basicamente estão sem resposta. De modo que o que eu falei com essa associação de doentes é: avancem, para já com os vossos associados, que são muitos, e eu vou tentando continuar a falar com o topo, com o topo das várias hierarquias do Ministério, a ver se eles dão uma luz verde, porque a capacidade instalada por essa associação de doentes vai muito para além da capacidade de assistência somente aos seus sócios. E poderia, neste momento, como vocês sabem, o tempo de resposta da linha Saúde 24 é conhecida de todos. Está bloqueado. E ter uma linha alternativa especializada só para doentes, de uma dada patologia, faz toda a diferença. Não é? E, portanto, em resposta à sua quem é que deve fazer, façam vocês. Façam com os técnicos, com os médicos, com os enfermeiros que habitualmente trabalham convosco. Façam isso em vídeo. Hoje em dia, qualquer pequena câmara, qualquer computador, permite fazer material com bastante boa qualidade. Utilizem web designers. Há muita gente voluntária, muita gente voluntária. Na área específica tecnológica, tanto quanto sei, existe uma rede com 800 microempresas de IT disponível para ajudar para fazer projetos de combate ao Covid. Ok, muito obrigado. O Tech for Covid. Tech for Covid. Eu não sei, não posso estar a oferecer os préstimos deles, bem entendido, mas 800 entidades, alguma há de ter a capacidade instalada para fazer isso sem dificuldade maior. É preciso ter os conteúdos. Temos agora uma pergunta prática da nossa enfermeira Nélia. Nélia, força. Olá, boa tarde. Nós conhecemos a estrutura do vírus, que é a ADN, e depois é envolto numa estrutura lipídica, certo? Sim, é uma bolinha de proteína forrada por uma capinha de açúcar, uma glicoproteína, e depois uma lipoproteína que faz o contacto posterior. Eu, nos meus doentes lá do Hospital Dia, o que eu digo é: lavem as mãos com sabão, azul e branco. Basta isso. Mas depois eles mencionam muito o álcool. E a minha pergunta é: mas será que o uso do álcool é assim tão imprescindível? Então, mas se nós já erradicarmos o vírus das mãos com o sabão, o álcool, eu estou bem a ver a estrutura do álcool que ia conseguir... Há aqui uma questão talvez muito cultural.
A OMS tem uma formulação, tem duas até, formulações SABA, as soluções aquosa base alcoólica, que é o gel alcoólico. A OMS tem duas formulações para quando há sismos, quando há guerras, quando há situação em que é necessário desinfetar milhares ou milhões de pessoas e não há recursos, às vezes nem sequer há água canalizada. E, portanto, quando há um sismo, um dos grandes problemas que há é não há água. E há uma fórmula aberta, muito simples de fazer, que, passo os detalhes, basicamente é juntar a álcool, uma dada percentagem, um emoliente para a pele não ficar agredida, e o resto é água destilada, e depois o resto são tudo variantes disto, e tem uma segunda fórmula, que além disto tem 3% de peróxido de hidrogênio, que é a vulgar água oxigenada. Portanto, baixa a percentagem do álcool um bocadinho, tem mais 1 ou 2% de emoliente e tem a água oxigenada. E estas são as duas fórmulas da OMS. E, portanto, o mundo conhece, pelas guerras, pelos sismos, por todas as situações de catástrofe, que em caso de catástrofe, aquelas duas formulações são muito eficientes. Eu penso que esta questão cultural será extremamente importante. Depois, exatamente, porque, como disse muito bem, há um invólucro lipídico que forra a criatura na sua relação com o meio, as gorduras, passo a expressão, são destruídas ou por ação do cloro ou por ação alcoólica. E, portanto, como a pessoa pode, na rua não vai puxar do sabão, não é? Pode ter mexido em qualquer coisa, não é? A pessoa não precisa estar a puxar do sabão. Eu diria que são complementares, não são necessariamente... Claro que há aqui uma questão cultural, não é? De tradição de 50 anos da OMS com estas duas fórmulas, mas, acima de tudo, elas são complementares. Eu posso dizer que em minha casa, vale o que vale, mais uma vez, como uma experiência, nós utilizamos os vulgaríssimos coisas dos mais baratos, das lexívias para as superfícies, que usamos e abusamos agora, e dos sabões. Claro que na rua não é possível. E aí a função do SABA é incontornável. É absolutamente incontornável. Portanto, eu não colocava em alternativa, eu coloco complementarmente a ação das duas coisas. Ok, obrigada. Ok, obrigado, Nélia. Damos agora a palavra à Amparo. Olá, boa noite a todos. Obrigado, professor, por estar a partilhar connosco a sua expertise e as suas informações, que têm sido bastante produtivas e, para mim, bastante esclarecedoras. Eu pus só aqui uma questão, porque eu faço parte de uma associação que são de portadores de síndrome de Rett. E estes doentes não têm fala, portanto não se conseguem expressar, têm algumas limitações cognitivas, a maior parte deles não têm marcha e não conseguem dizer como se sentem. E para nós, pais e cuidadores, por vezes também é difícil perceber os sinais. Não seria conveniente, ou não deveriam estes doentes crónicos que têm estas incapacidades todas poderem, ou seria pertinente ou não, fazerem um teste de despiste? Ok. Professor? Não, claramente não. Porque os testes de despiste têm um perigo muito grande, que é a falsa sensação de segurança. Porque nós podemos ser infectados a qualquer momento. E nós fazemos, imagino, por exemplo, que um de nós faz agora o teste. Nada nos impede, daqui a 5 minutos ou amanhã, ficarmos infectados. E como fizemos o teste que diz que não estamos, se calhar somos levados a relaxar os cuidados que devemos ter. Em segundo lugar, a produção de kits é enorme, é brutal neste momento, mas são, eu diria, quase que parcimoniosamente distribuídos pelos países. Salvaguardando algum país que tenha produção própria muito maciça, o resto está sujeito a distribuições que têm regras. E, portanto, devemos concentrar esse tipo de recursos onde eles fazem efetivamente falta. Agora, percebo a sua questão e as particularidades da patologia que levanta e de outras que eu juntaria aí que têm características muito similares.
O que lhe posso dizer é que uma sociedade caracteriza-se como sendo desenvolvida não é pelo dinheiro que tem. A sociedade é desenvolvida quando, de acordo com a forma como cuida dos seus elementos mais frágeis. E quando nós estabelecemos uma correlação com o dinheiro, aparecem-nos, por exemplo, países extraordinariamente ricos, como alguns países do Golfo ligados ao petróleo, que há muito para baixo. E países que se calhar não têm os mesmos graus de rendimento, mas que têm essa capacidade de inserção social muito para cima nas escalas de desenvolvimento social. E, portanto, o que deve sim é ser encontradas formas, e aí eu penso que a associação, melhor do que qualquer outra entidade, é a entidade certa para ver quais são as necessidades concretas. Porque uma coisa é as necessidades teóricas que aparecem em qualquer livro de reabilitação, por exemplo. Outra coisa completamente diferente são as necessidades específicas de terreno, que os livros muitas vezes são construídos, são escritos em realidades que não a portuguesa. Muitas vezes nos Estados Unidos, muitas vezes na França, no Reino Unido, que são realidades culturais diferentes. E, portanto, há sempre uma necessidade de adaptar aquilo que é o modelo teórico correto, eventualmente, muito correto até, mas adaptar às necessidades muito, muito concretas da realidade portuguesa, com todas as suas vantagens e desvantagens que também tem. Nós entenda-se, a Unidade de Saúde Pública que eu coordeno cientificamente, estamos exatamente a desenvolver uma ferramenta para as associações de doentes, que é para desenvolver planos de contingência, e para lá também, que é para desenvolver planos de contingência para responder a esse tipo de necessidades que levantou. Nós não vamos fazer, até porque não temos capacidade, nós começámos por fazer algumas coisas, fomos convidados e com muito carinho tentámos responder a uma, a duas, a três entidades, mas a dado momento as solicitações, como imagina na saúde pública neste momento, são esmagadoras, a todos os níveis, e mesmo a própria capacidade de produção científica baixou, porque exatamente este é o meu quarto webinar do dia, e têm sido os dias todos assim. E, portanto, nós o que estamos a fazer, aliás, com a colaboração aqui do Alexandre e da Comissão Setorial para a Qualidade na Saúde, que tenho a honra de presidir, com peritos de lá, o que estamos a desenvolver conjuntamente é uma ferramenta que permita às associações e aos lares construírem o seu próprio plano de contingência. Porque só vocês é que sabem melhor que ninguém quais são as necessidades específicas dos doentes. Claro que nós podemos intuir. Claro que nós podemos ir aos livros e perceber que nos Estados Unidos fez-se assim, na Alemanha fez-se assado. Bem, mas de certeza absoluta que nem nos Estados Unidos nem na Alemanha tiveram que lidar com os casos concretos com que vocês lidam. E vocês, melhor que ninguém, sabem qual é que é a reação do doente. Porque às vezes há muita coisa que se diz sem abrir a boca, não é? O corpo fala, os olhos falam. E isso não está nos livros. E isso é tão importante de ser incorporado quanto aquilo que é o objetivo. E há uma subjetividade no sujeito humano que só pode ser captada por quem está dentro desse ecossistema. Um ecossistema não é só elementos objetivos. Eles estão lá e são infraestruturais, como é óbvio. Mas há toda uma subjetividade que tem que ser incorporada. Por exemplo, a subjetividade das relações entre as partes. A subjetividade do que é a relação entre a vossa associação e as várias estruturas do Ministério. A subjetividade do que é a forma, a cultura que existe dentro da Associação de Doentes. A forma como essa Associação de Doentes se relaciona com os seus associados. E tudo isto são coisas que são essenciais de serem revertidas para que saia uma ferramenta minimamente útil. E, portanto, só quem está dentro do sistema é que tem a capacidade de a construir devidamente. Portanto, o que nós estamos a fazer é um género de um template razoavelmente simples. É quase uma estrutura para as pessoas não se esquecerem do que é que lá têm que pôr. Ao mesmo tempo está a ser escrito um pequenino manual para as pessoas, quando leem um campo, saberem o que é que aquilo quer dizer com uma linguagem que não seja a das finanças. Uma linguagem natural, simples, em que, eu estou a inventar, não é? O campo 2.1 é qualquer coisa. O que é que isso quer dizer? Como é que se deve preencher? Quais são as ferramentas que se deve ir buscar? Portanto, estamos a escrever quer o manual, quer a criar esse template de plano de ação em contingência.
E estamos a fazer esforços com o professor Mário Macedo, no sentido de ele agarrar depois nesta nossa produção e transformar isto numa ferramenta digital. Mas também confesso que não está a ser fácil, porque ele também está a ser solicitado para tudo e mais um par de botas. É sozinho, tem eventualmente a ajuda de alguns poucos alunos, e quem trabalha, ele é especialista em informática de saúde, e quem trabalha nestas áreas neste momento faz no mínimo todos 7 dias por semana, 14 horas por dia. E portanto não nego, nós que gostaríamos de nesta sexta-feira ter a ferramenta pronta, nem pensar. Porque entre outras coisas eu fiquei de rever o que já está feito ontem e ainda não tive 2 minutos para agarrar nela e ler. E são dezenas e dezenas de páginas que vou ter que ler. E, portanto, estamos com dificuldades de tempo, de recursos, de pessoas, de tudo, mas estamos a fazer essa ferramenta, estamos a fazer em conjunto com associações de doentes, e quando a estivermos pronta, já tenho um pedido da Associação de Escolas de Saúde Pública para ser traduzido para inglês e ficar em open source para todas as associações de doentes, quer portuguesas, quer estrangeiras, aí terá de ser em inglês, ficará uma ferramenta completamente open source. Querem para já em PDF, não é? Para já em PDF, futuramente tão rápido quanto possível, transformada numa ferramenta digital. Professor, eu ia acrescentar que isso já é necessário, porque eu acabei de vender essa ideia na reunião das associações de doentes europeia da esclerose múltipla e, portanto, se isso não fica em inglês, sou eu que tenho que traduzir o nosso plano de contingência. Vou passar a Ana Sampaio. Ana. Não está fácil essa parte. Ainda ontem estive à noite a ter uma conversa com Londres, com amigos que trabalham lá em universidades, mas deles dizem, bem, isso é preciso ser um nativo inglês e eu dou cá aulas, mas não é bem a mesma coisa, tal, não sei o quê. Esse é um dos aspectos que é preciso arranjar um nativo inglês. Eu sou quase nativo inglês, porque comecei na praia aos 2 anos de idade, pá, e aquilo eram só ingleses. Portanto, mas é preciso mesmo um nativo... Não é preciso nada um nativo, é preciso ficar em inglês, ponto final. Ana Sampaio, força. Eu pedi ao favor, desculpem lá, eu pedi ao favor é de se relembrarem, porque foi tanta gente apresentada ao início, para ligar à respectiva associação. Pronto, o meu nome é Ana Sampaio, eu sou da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, que é a doença de Crohn e a colite ulcerosa. E a semana passada tive consciência de que as coisas já estavam muito graves e que devíamos arranjar uma forma da associação conseguir conectar médicos e doentes, para que eles não fossem para os hospitais. E então fui identificando cada um dos médicos em cada um dos hospitais e fui-lhes pedindo por e-mail, mandei-lhes um e-mail a solicitar que me disponibilizassem um e-mail e um contacto de telefone direto para os doentes conseguirem contactar com o seu médico. E vou-lhe dizer, isto tem sido uma tarefa hercúlea. É muito difícil que os hospitais entendam isto. A maior parte deles respondem-me a dizer que liguem para o número geral e que a chamada será passada, ou que não acontece. Quando os nossos doentes ligam para o número geral e dizem que estão a agravar, com a doença agravada e precisam falar com o médico, eles mandam-os ir à urgência, continua a ser assim neste momento. E há hospitais que reagiram muito bem, disponibilizaram logo um e-mail, ou então criaram um e-mail e um telefone direto, mas há pessoas que não querem, muitas vezes isto eu sei que se calhar é o que diz, é um bocadinho a vantagem que nós vamos ter nos próximos tempos, é se calhar eles entenderem esta necessidade que o doente tem, não ir lá e ter um canal alternativo, mas eu queria lhe perguntar como é que neste momento há alguns que não estão a entender bem a questão da necessidade, como é que se pode fazer estes profissionais entenderem que é necessário que o doente tenha este canal de comunicação? A sua pergunta é muito profunda. Não quer dizer que as outras não sejam também, mas a sua pergunta é muito profunda, porque levanta 2 tipos de problemas completamente diferentes. Um é a questão objetiva que está a levantar. E como lhe disse, como disse na apresentação inicial, esta crise vai triar muita coisa. E muita coisa a realidade vai se impor. Quer se queira, quer não se queira, a realidade vai se impor. E vai ter que se trabalhar dessa maneira. Posso lhe dizer porque essa mesma associação, quando criou a linha, eu vou abrir o jogo, porque também
já está tudo pronto e não se vão zangar comigo, que é a PDP, dos diabéticos, porque os diabéticos são um dos maiores grupos de risco nesta patologia. E têm recursos para guarnecer a linha, nem com a linha pronta conseguem ter a tal resposta. Portanto, é natural que vocês, que ainda estão a pedir o que é que há de vir para a linha, ou para o que quer que seja, ainda mais complicado é. Há associações que dão assistência aos seus doentes e por isso têm já os processos clínicos, já estão a seguir, e que sei que estão a fazer consultas por Skype, como alternativa para evitar. Porque realmente o evitar que o doente se desloque é crítico. E isso levanta uma outra pergunta, que não falámos até agora, mas que eu tomo a liberdade de chamar à discussão, que é a questão dos hospitais limpos. Nós em Portugal, e de algum modo na Europa, é uma abordagem talvez mais asiática que europeia. Mas, por exemplo, a Suíça está a fazer alguma coisa nesse sentido e a Noruega também. Nós precisávamos de ter hospitais que estivessem neste momento a funcionar sem risco de Covid. Não é? Para que o doente, no limite, se precisar de ir, vá sem risco. Claro que as medidas adotadas pela DGS, indicadas pela DGS e adotadas pelos hospitais, tudo o que eles estão a fazer está correto, não é? E se for cumpridas as diretivas que estão a dar, seguramente não há passagem de riscos de Covid para outros serviços. E aquilo está bem feito. Aquilo está bem feito. O meu problema, ou aquilo que para mim e para outras pessoas se levanta é, ok, e quando é que em Portugal toda a gente cumpre tudo? Sendo que toda a gente, neste caso, não é só os profissionais de saúde. E mesmo aí, às vezes, nem sempre cumprem tudo o que é suposto cumprir. Mas também o próprio doente. Mas também o acompanhante. E será que o doente e o acompanhante têm uma capacidade e uma autodisciplina de cumprirem todas as regras de segurança? Será que o doente e o acompanhante, porque estão exatamente preocupados, se calhar desesperados, não começam a bater às várias portas do hospital a perguntar se é ali que é o atendimento para o problema que o apoquenta? E, portanto, basta que a pessoa ande a deambular um bocado, imagine-se um doente com Covid, vai com um acompanhante ou mesmo sozinho, pode deambular ali por 2 ou 3 corredores, até ser atendido, e com ele levar a contaminação. E depois quem o atende, se calhar atende espetacularmente bem, mas não sabe que essa pessoa andou a deambular. E se calhar se andou em 3 corredores, recorda-se que andou em 2. Mesmo que vá dizer, mesmo que a seguir ao hospital vá desinfetar tudo, mesmo que tudo corra na perfeição, se calhar a informação não é exata. E, portanto, há riscos que devem ser discutidos. Não estou a dizer que tem que se compartimentar hospitais especificamente para Covid e hospitais especificamente para as outras patologias, mas sim, deveria haver algo, ou pelo menos devia ser discutido, e eu tenho defendido isso, devia ser discutida a existência de hospitais sem Covid. E, portanto, o risco é o risco da sociedade, porque também pode aparecer um funcionário, um acompanhante que não sabe que está e está a contaminar. Isso pode acontecer em qualquer lado, não é? Mas pelo menos que à partida não tenha serviços de Covid. E esses hospitais, se calhar agora, podiam dar um apoio majorado aos outros hospitais que estão a receber doentes Covid e reforçar a assistência. E, acima de tudo, todos os hospitais deviam poder, e agora resta saber se os próprios sistemas informáticos aguentam, deviam poder dar uma assistência no sentido de manter o doente o mais possível em casa. Porque muitas vezes, antes que uma doença descompense, a pessoa passa por dúvidas, até o próprio facto de ter dúvidas e ter uma ansiedade maior pode agravar situações que já são pré-existentes. E, portanto, neste momento, acho que seria muito positivo para o país, se os serviços que acompanham normalmente doentes pudessem ter um serviço de telefone, passa a expressão, uma saúde 24 específica do seu serviço, para os doentes que assiste habitualmente. E, eventualmente, um Skype. Isto não existe cá em Portugal, tanto quanto eu sei. Já existe há cerca de 4 anos na Coreia, em Taiwan. Chama-se isso Machin.
Computerized Health Information Networking, acho que é assim que se chama, é uma CHIN, que é utilizada normalmente para pós-cirurgia, com forma de redução do risco de infecção hospitalar, em que o doente faz a sua intervenção cirúrgica, vai o mais cedo possível para casa e depois tem, no fundo há vários formatos, há em formato de um tablet, há em formato de um mini robô que a pessoa pode levar para casa, em que a pessoa tem uma dúvida e basta clicar no ecrã e é assistido pelo enfermeiro de serviço lá. O que, por exemplo, numa pós-cirurgia pode ser a diferença entre a pessoa ser indicada e não precisar de ir ao serviço, ou se precisar de ir ao serviço, escusa de passar pela urgência, porque pode ir diretamente ao serviço. E uma lógica de CHINs aqui nos serviços para doenças mais complexas, se calhar tinha todo o sentido. Em que a pessoa, mesmo que precise de ir ao hospital, não precisaria de passar por uma urgência, podendo se dirigir ao seu serviço onde habitualmente é assistida, sabendo previamente o serviço, o que é que leva essa pessoa lá. Eu sei que isto é montar uma coisa que é complicada em cima do joelho, mas bem, neste momento também se está a dar aulas com Skypes, não é? Ok, professor. Dora Ferreira. Boa tarde. Olá, Dora. Sim, estão-me a ouvir? Estamos, sim, senhora. Ok. Boa tarde, eu sou coordenadora da delegação de Santarém e tenho esclerose múltipla. A minha pergunta vai no sentido de como é que a gente pode sensibilizar os grandes hospitais, ou os pequenos, ou os médios, ou qualquer um hospital, a conseguir que eles nos deem a possibilidade de descentralizar a medicação hospitalar para ser transferida para as farmácias comunitárias mais alocadas onde é que as pessoas estão. Porque neste momento há doentes em pânico porque não têm medicação e têm medo de ir ao hospital porque está lá o Covid, não sei quem. Até há pessoas que tiveram surto e que tiveram medo de ir fazer tratamento porque o pânico é assim uma coisa geral. Pois. Está para sair, e era para estar a sair neste momento, no fim deste mês, o livro sobre esclerose múltipla, o Consenso Estratégico Nacional para a Esclerose Múltipla, do qual a CPM foi parte integrante, e a ANEM e a TEM, e que tinha eu marcado na minha agenda fazer o lançamento desse livro na Feira do Livro deste ano. Infelizmente não vai ser possível. E uma das coisas que lá se defende é exatamente isso que está, mas já para o dia-a-dia, porque a farmácia hospitalar é normalmente um dos sítios complicados em termos de infecção de qualquer hospital, porque é onde estão a ir buscar medicação múltiplos doentes, de múltiplas patologias, e há pessoas que vêm de muito longe e, portanto, às vezes acabam, por causa dos horários das caminhonetes, acabam por passar muitas horas no local e, portanto, é sempre um sítio muito complicado. Do que sei, o que existem é acordos específicos entre hospitais específicos e as redes de farmácias das zonas de cobertura desse hospital. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui o Garcia da Horta, que tem com um conjunto de farmácias. Esta experiência que agora começou no Norte, também para a esclerose múltipla, em que alguma medicação pode ser levantada, salvo erro, o Alexandre poder-me corrigir, mas salvo erro, em 119 farmácias. E, portanto, isso tem que passar sempre por um protocolo entre a farmácia do hospital e as farmácias da zona disponíveis e interessadas em integrar a rede local, porque não é uma rede nacional. Nós defendemos isso no livro. Isso foi consensual, é consensuado. E, portanto, sim, já devia de estar em campo, nós já discutimos isso ano passado, está no livro, é pacífico, mas não existe. No concreto não existe. E agora vamos ter que improvisar. E, portanto, isso passará muito por um acordo quase que diria de última hora entre a direção da Comissão de Farmácia, não é? Entre a direção do Serviço de Neurologia e as farmácias da zona disponíveis para o fazer. Agora, como é que consegue isso? Olha, sendo chata. Neste momento, não se esqueçam que uma das grandes virtudes uma das grandes forças da sociedade civil é a capacidade de mobilizar para a ação. E muitas vezes nós esquecemos a força que temos quando queremos fazer coisas. E quando queremos fazer coisas, as coisas acontecem, as coisas mudam. Porque, vamos lá ver, a sociedade, o Estado, é a sociedade organizada em torno de objetivos, não é? E, portanto, se a sociedade se mobilizar, e neste caso eu diria que é uma situação quase de bom senso,
e de proteção básica aos doentes. Por que não fazer? Não me venham, por favor, falar nesta altura que falta o carimbo não sei quantos e o impresso não sei que mais. Não é a altura disso. E, portanto, se calhar até é uma boa altura para fazer forçar as coisas, claro que mantendo as regras de segurança, porque são sempre, não vamos aqui começar a facilitar e a criar riscos farmacêuticos, também muito complicados. Então, na esclerose múltipla, como sabe, há riscos muito grandes com o mau uso da medicação, não é? Têm que ser acauteladas reservas e cautelas muito grandes, mas desde que estejam acauteladas os procedimentos de segurança, desde que se possa transferir uma experiência já acumulada das farmácias que neste momento estão a fazer isso, quer hospitalares, quer farmácias comunitárias. Ao abrigo do protocolo que já existe entre os hospitais e as farmácias e órgãos farmacêuticos, por que não alargar essa rede? Acho eu que é uma medida do mais básico bom senso. Okay, mas isso eu vou falar. Em relação a isso, nós já pressionamos há 10 dias atrás, enviámos um e-mail urgente para a Sra. Ministra. Passado 4 dias, houve um anúncio de que os medicamentos seriam entregues na proximidade dos doentes. À data 2, apenas o Centro Hospitalar de Coimbra está a cumprir a norma técnica que saiu na quinta-feira e que diz exatamente isso, que as farmácias hospitalares devem, no caso dos doentes crónicos, devem fazer a distribuição de proximidade na farmácia comunitária. É óbvio que isto é um trabalho absolutamente colossal e, portanto, vai levar tempo, e aí as associações deverão, com certeza, ajudar. Eu vou passar à Ana Paes, que tinha colocado aqui a questão. Ana? Sim, conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim, senhora. Muito bem. Sim. Olá, boa tarde. Obrigada por esta sessão. Não percebi? Pode identificar a associação. Sim, claro. Sou Ana Paes da ANDAI, a Associação Nacional das Crianças com Doenças Reumáticas. A minha questão está ligada com, nós sabemos que dos outros países os dados que indicam são que as crianças são menos afetadas. No entanto, não há dados específicos sobre as crianças imunocomprometidas. E aquilo que eu gostaria de saber é se têm dados ou informações sobre o Covid-19 e o impacto nas crianças e jovens que tomam imunossupressores. Não, mas posso, se tiver interesse, posso incluir essa questão amanhã na reunião do Grupo de Risco Europeu, para ver se alguém tem alguma informação sobre isso. A mortalidade em crianças é extraordinariamente baixa, em muitos países é zero, e portanto se é zero, incluirá necessariamente quer imunodeprimidos, quer não imunodeprimidos. Eu diria, na maioria dos países é zero. Nos países em que houve casos raros, não sei se esses casos raros correspondem ou não a situações especiais, mas posso amanhã na agenda, não sei se ainda vou a tempo de incluir na agenda, porque ela já está muito pesada, mas posso tentar, pelo menos uma pergunta rápida, se alguém tem alguma informação nesse sentido e se houver, ou veículo para o Alexandre distribui-lhe, ou mande-me um e-mail que eu respondo, mas não vi nada. Não vi nada exatamente porque há muito poucos casos também, para haver casuística. Ok, professor. Eu vou colocar agora, a pedido do Joaquim Brites, uma questão, e esta é uma questão filosófica daquelas duras, não é? E o Joaquim Brites, onde é que está aqui a pergunta dele? Onde é que está? Onde é que está? Ok. Julgo que esta situação seguramente vai gerar a necessidade de criarmos um novo modelo económico. Será que tem alguma opinião sobre isso, professor? Absolutamente, absolutamente. Aliás, não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas porque nunca aconteceu numa situação destas o modelo de funcionamento económico ficar igual. E quando estou a falar nunca, estou-me a referir pelo menos desde 1300. Desde o ano 1300, quando foi das grandes pragas, não é? Das grandes pestes. E tal como nessa altura houve uma mudança do fim do medievalismo, não é?
mais tarde na Índia, por as quedas dos moghols no século XVI, sempre correspondeu, as grandes crises levam a mudança, e até mesmo recentemente, sem querer entrar em ambientes políticos, podem-se pintar de muitas cores, mas o que fez a queda da União Soviética foi Chernobyl. E, portanto, a seguir, 2 anos e meio depois, já não existia, não é? Ou 3 anos e meio depois. E, portanto, este tipo de choques, não pela parte da doença, mas pelo choque económico que vai provocar alterações infraestruturais. E agora, há aqui, numa discussão mais epistemológica, há aqui, digamos, 2 abordagens, e depois cada um que toma que quiser. Há uma abordagem de que a necessidade da disciplina que se vai pedir às populações pode vir a conduzir a situações militaristas ou militarizantes no pós-epidemia, por causa da argumentação que só com populações muito disciplinadas é que se consegue combater esta situação, e claramente a China está a ir por aí. Há quem defenda que este é um momento de tentar, pelo menos parcialmente, fazer as pazes com o planeta. Eu pessoalmente vou mais por essa. Porque não é possível continuar a aquecer o clima, porque se não resolvemos esta situação, daqui a 1 ano ou 2 temos outra, daqui a 3 ou 4 e daqui a 10 anos temos uma situação irreversível climática. Esgotamento de recursos, dos plásticos, essas coisas todas, e portanto o ser humano foi encostado à parede, literalmente, pela natureza. E a natureza neste tipo de coisa ganha sempre, não vale a pena ter ilusões, que somos muito importantes, porque nós somos mais uns cá no planeta e, portanto, fomos realmente encostados à parede pela natureza. E agora compete-nos dar uma resposta inteligente e aprender a viver com essa mesma natureza, ou compete-nos ser cilindrado por ela. Porque se nós continuarmos a ter, resolvemos esta, apanhamos com outra epidemia, e com outra, e com outra, e com aquecimentos climáticos, vamos lá ver, este ano, que vamos em março, em janeiro tivemos os maiores incêndios florestais da história, na Austrália. Não é? Em fevereiro tivemos o início da epidemia na China. Em março está a ser o alastramento deste ano. Quer dizer, vamos levar o ano todo assim? Vamos levar os próximos anos, ora é uma coisa, ora é outra? Não é possível. E, portanto, algo vai ter que sair, preferência inteligente e construtiva, que transforme o mundo num sítio em que as pessoas possam viver com dignidade, com equilíbrio, com saúde. Porque, por exemplo, toda a gente nos ensina a fazer coisas, ninguém nos ensina, por exemplo, a ser saudáveis. Porque não é só a questão dos açúcares e do tabaco, a saúde e o active aging, a saúde é muito mais ampla do que isso. Não é? Nós temos o Ministério da Saúde, nós e a generalidade dos países europeus, em que 98,5% do orçamento é curativa e 1,5% é preventivo. Não é? E isto é filosófico. Quando nós atribuímos 98,5% a 99% à cura e 1 a 1,5% à prevenção, algo está muito mal. E eu dou-lhe 2 ou 3 exemplos muito simples sem sair da saúde. Por exemplo, nós podemos prevenir cerca de 50% dos cancros da pele. Com coisas do mais básico possível. Desde ter sombras nas escolas ou nas ruas, o cuidado de ir à praia, e com isso conseguimos eliminar cerca de 50% dos cancros da pele. E eventualmente, somos muito cuidadosos, podemos ir até aos 80% de eliminação dos cancros da pele. Eu lembro-me de ir apresentar aqui há quase 20 anos um trabalho aos Estados Unidos na área do síndrome do intestino irritado. E não havia na altura epidemiologia da doença aqui em Portugal. E fizemos um trabalho de aproximação qual é que seria a epidemiologia para aqui. E nunca mais me esqueci, já lá vão quase 20 anos, nunca mais eu me esqueci de que no encerramento do Congresso o Sherman, uma pessoa qualquer muito importante, não faço ideia já quem é, aqui a encerrar e disse assim, olha, gostei muito dos trabalhos que vocês todos aqui apresentaram, mas não ouvi ninguém falar das coisas mais básicas, que é ensinar as pessoas a comer como deve de ser. Porque se vocês, em vez de estarem a fazer trabalhos de complexidade académica, conseguissem arranjar uma maneira de pôr as pessoas a comer como deve de ser, conseguiam reduzir pelo menos 50% das doenças oncológicas do trato gastrointestinal. E isso é verdade. E, portanto,
Nós precisamos de sair daqui mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes, mais em paz connosco próprio. Porque isto vai criar até outras questões, muito para além da questão epidémica. Questões, por exemplo, de saúde mental. Que falava há bocado do confinamento, do medo, da ansiedade que se está a gerar disto tudo. Há muita gente que já antes disto tinha problemas de ansiedade, de angústia, de depressão. E nós podemos começar a perguntar qual é que vai ser o resultado disto em termos de suicídios, por exemplo. Qual é que vai ser o resultado disto em termos de crise de angústia, de ansiedade, de pânico, por aí fora? O que é que se está a fazer para isso? Nada. Portanto, nós temos que sair com políticas integradas que integrem o sujeito no sentido mais amplo da saúde e do bem-estar. E já agora, se possível, de uma maneira mais inteligente. De convivência com o outro, de convivência com o espaço, convivência com o planeta. Mas isso, cá estaremos depois para conversar. Ok, vamos passar mais uma vez à Ana Sampaio para a última pergunta e depois eu no fim tenho uma pergunta daquelas engraçadas. Ana, força. Pronto, há pouco eu gostava de voltar um bocadinho atrás na parte da sugestão das farmácias e da medicação do levantamento. Das primeiras coisas também que nós fizemos, mal sabemos disto que vinha aí o Covid, foi contactar os hospitais que já tinham projetos montados de entrega de medicamentos, a saber se os podiam também alargar à nossa patologia. E o que sei neste momento, pronto, para vocês, esclerose múltipla já está a funcionar no Porto, para os outros vai funcionar tipo drive-in, portanto o doente vai chegar lá e vai marcar a hora e o dia que quer levantar e vai automaticamente levantar o medicamento. E para já, como eles ainda não conseguem ter a solução pronta, vão dar para 3 meses. O Hospital Garcia da Horta, a informação que tenho neste momento é que aos doentes mais carenciados eles vão pôr nas farmácias, aos outros vão-se deslocar ao hospital, mas eles têm um circuito paralelo independente, ou seja, não passa por zona nenhuma do hospital, é uma entrada direta para a farmácia hospitalar e pode ser levantado para 2 meses. Hospital de Viseu ainda não tive informação, nem IPO Lisboa, mas sei que estes já estão a funcionar assim. É só para partilhar, peço desculpa, professor. Não, maneira nenhuma. Aliás, se a coisa que vai claramente acontecer é que não vai haver uma solução única para as situações. Vai haver múltiplas situações, múltiplas respostas para múltiplas situações. Estão para uma gestão de complexidade. Ok. Professor, o professor colocou a questão da medicina preventiva versus medicina curativa. E eu, nas conversas que tivemos de preparação deste webinar, o professor falou daquilo que foi, ou da forma como a Rússia e os países da antiga União Soviética olham para este problema da saúde e, sobretudo, da saúde pública. Eu acho que era importante dar a conhecer, de facto, a forma como eles se organizam, que é totalmente diferente da nossa. Mais uma vez estamos a falar em questões de ordem cultural, não é? Estamos a falar em ordem cultural. Mesmo países que estão neste momento muito ocidentalizados, mas que vêm do antigo Bloco Leste, por exemplo, da Lituânia, a maior empresa, a maior entidade empregadora, melhor dito, da Lituânia é a Escola Nacional de Saúde Pública. Tem 12 mil empregados, num país com 1 milhão e tal de habitantes. Porque dentro da Escola Nacional de Saúde Pública existe a Faculdade de Medicina, existe o maior hospital do país, porque culturalmente há uma lógica, existia uma lógica em que primeiro tem que se apostar na prevenção. E depois, se a prevenção falhar, a morte é uma inevitabilidade, todos nós a confrontaremos um dia, mas essa inevitabilidade a existir, deve de existir porque falhou qualquer coisa, nem que seja a idade, não é? Ou porque a pessoa teve um acidente, ou porque a pessoa adoeceu com qualquer coisa, vai ter que ter uma solução remediadora. Mas é vista muito, a medicina curativa nesses países é vista como remediadora de algo que correu mal. Um bocadinho como nos acidentes, na engenharia que se pensa muito evitar o risco para evitar o acidente. E se por acaso tem que se intervir para corrigir, para reparar o carro, é porque ele já teve o acidente. Portanto, o objetivo é evitar que ele chegue sequer a ter o acidente. Não é? E, portanto, é um elemento que nós, por razões históricas, a medicina sempre existiu muito no Ocidente
como algo que vai reparar o que está mal. Aliás, da própria medicina, o nome antigo dos médicos eram os físicos. E físico em persa, de onde vêm os primeiros médicos, quer dizer o homem que cura com a água. E, portanto, era sempre qualquer coisa que já estava mal e depois vinha ao físico e curava com as fontes termais. E essa é a origem histórica mais antiga de todas dos processos de medicina. Depois ela evolui um bocadinho nos gregos, mas mesmo assim, é por isso que os gregos, por exemplo, têm, e depois é quase filosófico, porque os gregos, por exemplo, têm dois deuses, não é? Tem o deus que vai curar e tem uma deusa que é que vai evitar que se esteja doente, que é a higiene. Ainda hoje nós utilizamos a expressão higiene. Higiene é o nome da deusa que protege e evita que se chegue a estar doente. E esta dicotomia quase religiosa, não é quase, é esta dicotomia religiosa, que é captada pelos filósofos gregos e pelos primeiros médicos gregos, e depois adotada pelos romanos, há sempre aqui uma contradição entre o que cura e o que previne. Nós, inclusivamente, aqui em Vila Real, temos em Panoias um templo que reflete isso muito bem. É o Serapis, não é? Cá, já na fase helênica, era o Serapis, não é? E a higiene. E, portanto, nós fomos sempre em função do que cura e o que previne é mais maternal. Daí que a higiene tem uma vertente também maternal, a vertente protetora, não é? Noutras paragens que têm outros entendimentos que não derivam da cultura tão diretamente greco-romana, embora também sejam da mesma família, acabam por ter outro tipo de abordagens. Mas isso é algo que nós vamos ter que adquirir nos países, não é só em Portugal, nos países ocidentais, todos eles temos que destacar muito mais a questão. A própria União Europeia põe isto sobre a forma de acordo com um conceito que fez aprovar em 2007, se não me falha a memória, que é o acordo IAPS. IAPS quer dizer Health in All Policies. Isto é, qualquer política tem impactos na saúde. Tal como, por exemplo, quando se vai fazer um investimento como um aeroporto, qualquer coisa tem que se fazer um estudo de impacto ambiental, o IAP pressupõe que deveria haver um estudo de impacto de saúde. E Portugal subscreveu isso em 2011. Aliás, Portugal e os restantes países da União Europeia. Foi proposto pela Finlândia, que consuma esta questão que o Alexandre estava a levantar há pouco, o Health in All Policies. Ela toma corpo em 2011. Portugal, aliás, todos os países da União Europeia são deles subscritores. E há a pressuposição, por exemplo, quando se faz uma urbanização, qual é o grau de ruído que essa urbanização pressupõe? Qual é o grau de sombras que essa urbanização pressupõe? Por exemplo, agora as nossas escolas são terríveis do ponto de vista das sombras. Estar ao sol é bom, mas tem que estar ao sol com qualidade. Por exemplo, a proteção das populações, em particular dos idosos, das ondas de calor. Isso só é possível fazer efetivamente com árvores frondosas. A questão do ruído, a questão da poluição atmosférica, todas essas questões, o active aging. Por exemplo, estou-me a lembrar, uma das localidades que mais fortemente fizeram a sua própria recuperação à conta disso foi a cidade de Morzine, em França, que era uma cidade que estava muito envelhecida e que apostou no active aging, atraindo idosos de toda a França, como não têm grandes inclinações de skis, etc., são coisas mais suaves. Ok, então é para as pessoas caminharem, passearem. E o facto das pessoas irem para lá dinamizou toda uma indústria do turismo, do repouso, etc. E, portanto, há paradigmas, inclusive dos quais Portugal é subscritor, como é o caso do IAPS, que no papel, aquilo está perfeito. Falta depois é passar do papel à prática. E aí nada está feito. Nada, rigorosamente nada. Que eu saiba, não me recordo de ver um estudo de impacto de saúde numa política. Ok, professor, já vai longo, estamos quase a terminar. Por um lado, eu quero agradecer em nome das associações todas O prazer é meu. esta oportunidade. Eu acho que isto foi uma oportunidade que é fantástica. Eu diria mesmo que
que hoje ganhamos todos muito daquilo que... E, sobretudo, ganhamos uma perspectiva completamente diferente daquela que tínhamos, que é a tal perspectiva normalmente reativa, de andar atrás, a correr atrás do prejuízo. De facto, nós temos que pensar à frente e temos que ter uma estratégia para intervir de maneira a que este caos, ao fim e ao cabo, este aumento muito grande da entropia que esta situação vai criar, possa depois, no fim, ter um outcome que seja positivo para os doentes e positivo para as famílias e, sobretudo, positivo para a sociedade e para o planeta. Eu acho que pôs-nos a pensar aqui hoje em coisas que são extraordinariamente importantes e que vão ter, de certeza absoluta, desenvolvimento nas nossas próximas reuniões. E por isso, professor, aquilo que eu lhe pedia era que não perdêssemos este contacto e se calhar daqui a uns dias voltássemos novamente a fazer um novo Q&A e termos... E aí espero que nós já sejamos capazes de trazer mais perguntas e, sobretudo, consigamos já trazer algumas respostas. A SPEM tem tido um cuidado muito grande em procurar respostas. Nós conseguimos fazer a reinvenção de toda a organização da SPEM em menos de uma semana, que eu acho que foi absolutamente fantástico. Nós estamos a intervir com equipas de rua naqueles casos em que não há mesmo outra alternativa, nomeadamente as higienes, os levantes, a aquisição dos bens essenciais, etc. Portanto, fazemos e o fornecimento de alimentação. Portanto, temos uma equipa na rua e é essa equipa que, de alguma forma, está a ser protegida pelo plano de contingência e, portanto, tudo aquilo que está no plano de contingência é algo que nós aplicamos todos os dias na função deles. Eles, para nós, em termos de organização, neste momento, são o nosso exército de rua. E depois temos o resto da equipa em casa com uma motivação absolutamente fantástica, professor. Eu nunca pensei estar a receber artigos e a receber materiais didáticos para rever no domingo às 11h30 da noite, enviados pelos meus colaboradores da SPEM. E, portanto, eu, aliás, disse-lhes na reunião de ontem geral que irei na próxima reunião propor um voto de louvor, porque é uma reação absolutamente fantástica. E eles, obviamente, não deixaram os doentes para trás. Todos eles, neste momento, já têm redes de contacto e de intervenção à distância, tanto nas atividades ocupacionais, como na fisioterapia, como na psicologia, como na terapia da fala, como nas questões sociais e jurídicas. Portanto, a SPEM, de facto, conseguiu reinventar-se de uma maneira fantástica. Eu acho que esta mensagem também é importante, porque eu diria que depois disto a SPEM nunca mais será igual. E pronto, e muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, estou à disposição, se tiver paciência para maturar, depois eu ponho-me a falar, nunca mais me calo. Mas sim, claro, é sempre um prazer e como o Alexandre já me conhece há mais tempo, sabe que de todos os grupos sociais da saúde com quem eu gosto mais de trabalhar é com as associações de doentes, portanto podem contar sempre assim eu possa, podem contar sempre comigo e de algum modo com a ligação às entidades às quais estou ligado para podermos fazer qualquer coisa ou outra. E deixar só uma palavra final. É muito importante que nós todos metamos na cabeça algo que está muito cientificamente demonstrado, que é a compaixão cura. É extremamente curativa. E esse empenho que o Alexandre relata, isso não é um esforço. Isso é a pessoa... é extremamente gratificante e mesmo equilibrador dos nossos neurotransmissores, para utilizarmos uma linguagem científica. Quando nós fazemos coisas que são úteis, dá sentido de utilidade à nossa vida. E de todas as coisas que dão mais sentido de utilidade à nossa vida, no sentido da nossa própria saúde, é o sentimento da compaixão, em que os nossos neurotransmissores melhor se equilibram, mais nos realizamos e mesmo aquilo que é trabalho não é necessariamente esforço, mas sim realização. E, portanto, esse trabalho que os colaboradores da SPEM estão a fazer é absolutamente notável. Vai ficar uma SPEM melhor, não tenho dúvidas disso. E tenho a certeza que eles, apesar de cansados, apesar se calhar de exaustos, estarão gratificados consigo próprios. E, portanto, é algo que se calhar
as outras associações já deverão estar a fazer, e se não estiverem, é um convite à ação, porque saem todos a ganhar. Muito obrigado pelo vosso convite, foi um prazer estar aqui convosco. Ok, nós é que agradecemos. Vou agora, quem está em vídeo, se despeça do professor, obrigado, e devemos nos encontrar com certeza. Seguramente. Deus, boa tarde então a todos. Ok, muito obrigado, professor. Eu vou então parar a gravação e depois irei, às restantes associações que não puderam estar, irei disponibilizá-lo. Obrigadíssimo. Deus, boa tarde. Vamos mantendo o contacto, porque juntos somos mais fortes. Muito bem, cá estaremos.